é espetacular ver no Paulo Bonavides que toda essa lenda criada em torno do gênio Paulo Bonavides, o homem que com 16 anos de idade já falava várias línguas, que começou como jornalista, que na faculdade de Direito se tornou uma referência que contaminou o mundo, e ver a simplicidade de Paulo Bonavides no dia a dia. Em verdade, os meus estudos começaram em Fortaleza, em 1935, quando fui admitido à centenária escola denominada Liceu do Ceará. Ainda estudante de liceu, no quarto ano, em 1938, eu fiz um concurso para repórter do jornal O Povo. Paulo, ele sempre, desde criança, Paulo com 11 anos de idade, ele acompanhou toda a Guerra Espanhola. Paulo já era precoce, então ele tinha o maior interesse em estudar e a maior admiração por Rui Barbosa. E ele foi estudar para seguir os passos do mestre. Eu tenho um grande privilégio de ser amigo e admirador do mestre Paulo Bonavides há mais de meio século. De fato, ainda muito jovem, trabalhei no jornal que ele dirigia com proficiência e destemor, porquanto era um jornal de combate. Em seguida, fui seu aluno nos cursos de bacharelado e de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Eu tenho, na minha formação, eu sempre sou muito afetuosamente grato ao meu pai, que eu perdi aos 8 anos de idade, mas o meu avô, que foi um humanista, foi um latinista, foi professor de latim no fim do Império, eu busquei aliar esse humanismo à necessidade de uma compreensão dos fenômenos sociais por via sociológica e por via filosófica. Paulo Bonavides revolucionou a visão do mundo sobre o direito constitucional a partir do Ceará. Isso é uma prova de que cada vez mais o regional pode ser universalizado e o universal pode ser também regionalizado. Paulo Bonavides é a prova disso mais do que cabal. Um homem de uma região pobre, sofrida, nascido na Paraíba, residindo no Ceará, mas que a mente é tão brilhante e a capacidade de desenvolvimento intelectual é tão grande que conseguiu transpassar as barreiras do nosso país, sendo uma referência em quase todas as grandes universidades do mundo. O professor Paulo Bonavides, ele não se limitou a ensinar direito. Ele foi um criador de teorias na área do direito. E isso o credenciou como um jurista sem fronteiras. Como professor, ele foi catedrático da Escola Normal mediante concurso. Foi professor catedrático da Faculdade de Direito mediante concurso também, sempre conquistando o primeiro lugar em todos esses concursos. E como professor da Faculdade de Direito, ele se destacou pela cultura, pela sapiência. Por isso mesmo, era um professor amado por todos os alunos. Eu considero como um professor por vocação. Ele iniciou a sua carreira como professor ainda no ensino médio, em 1950, e em 1954 ele ingressou na Universidade Federal do Ceará. Então, é bom lembrar que a Universidade Federal do Ceará, naquele momento, tinha apenas 2 anos, já que tinha sido criada em 1954. Então, o professor Paulo Bonavides é um dos pioneiros, é um dos professores que ajudou a construir essa que é uma das mais importantes instituições de ensino superior do país. O professor Paulo Bonavides é conhecido e estudado nas universidades europeias com uma presença muito forte. Você chega numa universidade na Alemanha ou em Portugal, ou mesmo na Argentina, países onde ele recebeu o título de doutor honoris causa, e você verifica nos cursos de mestrado, doutorado, que os livros e as teorias do professor Paulo Bonavides
estão ali sendo estudadas. Formou uma geração de juristas que continua fazendo o seu trabalho e é considerado por essas lideranças como um dos maiores juristas do país. Eu me sinto um homem do colégio, um homem da mesa de redação e da cátedra. Eu sou de vocação um professor. Quando se fala em direito constitucional, em qualquer parte do mundo ocidental, Paulo Bonavides é uma referência. Isso é muito importante para o direito brasileiro. Você saber que, se forem discutir hoje na França direito constitucional, em Portugal, na Alemanha, o professor Paulo Bonavides estará presente pelas suas reflexões. E foi uma época em que ele dinamizou essa comissão. Teve um papel relevantíssimo na própria história da ordem, porque a Comissão de Estudos Constitucionais ofereceu uma contribuição inestimável às nossas instituições democráticas. O Instituto Brasileiro de Direito Constitucional é uma instituição que toca muito ao meu coração. Eu tenho por ela um sentimento, um apreço enorme, porque surgiu o Instituto de um encontro com colegas, amigos de São Paulo, meus amigos, o Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, o Celso Bastos, o Michel Temer e muitos outros que, na época, estavam empenhados também, tanto quanto eu, me sentia envolvido para a campanha de estabilização do quadro político no país. O movimento que inspirou a fundação do IBDC, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, foi a mesma que fez nascer a própria Ordem dos Advogados do Brasil em 1930. Quer dizer, 1930 foi um momento também de uma crise vertical, uma crise das instituições republicanas do país. O professor Paulo Bonavides recebeu a medalha Rui Barbosa, época em que eu era o presidente da Ordem dos Advogados, secção do Ceará, e o Hernando Shoa Lima era o presidente do Conselho Federal. Cada administração que vem, que sucede a outra, faz a outorga de uma medalha a uma grande personalidade do mundo jurídico que tenha compromissos com os ideais da OAB. E ninguém mais mereceria essa homenagem do que o Paulo, por representar ou por personificar, por encarnar todos os ideais da nossa instituição. A medalha Rui Barbosa, eu me sinto muito, mas muito honrado mesmo em ser titular dessa comenda, dessa medalha, porquanto toda a minha obra de direito constitucional é vazada debaixo da inspiração das lições de Rui Barbosa como constitucionalista, o constitucionalista dos constitucionalistas brasileiros, a meu ver, o maior de todos, inexcedível até aos nossos dias. Ele é uma referência com várias obras, né? O pensamento dele é um pensamento plural, independente, de vanguarda, inovador. Ele não tem medo de pensar o direito. Ele não tem compromissos com qualquer teoria. Ele inova, ele contesta, ele cria e coloca o seu pensamento à crítica. O professor Paulo tem uma obra, Ciência Política, que é a cátedra dele, né? Que foi reeditada agora, 50 anos depois, né? Que é uma referência nacional. Você pensar o direito constitucional e sem a obra do professor Paulo Bonavides, foi a defesa de cátedra dele, né? Em torno da ciência política, essa
foi reeditada agora agora completando 50 anos, essa obra completou agora 50 anos. Essa obra é uma cartilha para os estudantes de direito, os estudantes da graduação e da pós-graduação. De modo que, ao escrever, ao elaborar teoricamente a minha obra, os meus trabalhos, os meus ensaios, o fio de terra é sempre a realidade concreta. Bem, eu diria que ele é um homem justo, generoso e muito humilde. É uma referência no país e no exterior na área jurídica. Aquele homem sempre afetuoso, de uma forma extremamente educada e que mostra e que reúne qualidades que só poderiam ser afeitas a um gênio do direito constitucional. O professor Paulo Bonavides é, acima de tudo, um pensador. A síntese do meu pensamento, a minha posição no campo das ideias é de absoluta fidelidade àquilo que eu chamo o Estado social. Eu sou um constitucionalista do Estado social. Que é o Estado social? Leiam a minha tese de concurso. É uma fidelidade de muitas décadas, de 1958 a 2014. Nunca me arredei desse caminho. Nunca atraiçoei as minhas crenças. O professor Paulo Bonavides é um orgulho da região nordestina, de minha terra, e um orgulho do Brasil para o mundo, um dos maiores constitucionalistas de nossa história e de todo o planeta Terra. Ele fez do ensino do direito público sua vocação existencial, nos levando a uma profunda compreensão da ciência jurídica. Com Bonavides, os estudos constitucionais no Brasil atingiram seu grau máximo. Com inteira razão, Bonavides, quando diz: ontem os códigos, hoje a Constituição. Paulo Bonavides é um brasileiro exemplar.